que aconteceu então? Há 3 semanas atrás. Eu fiquei em torno de 2 semanas um pouco desconectada da realidade física e viajando nas dimensões da minha própria consciência, experienciando outras realidades, tendo contato com outras consciências, recebendo informações a respeito, informações universais e também a respeito do meu projeto Florescer. O portal do nascimento do meu filho, ele deu uma acelerada em tudo. Como vocês sabem, o diagnóstico também veio, né, no momento correto. Só que a questão é que, com tudo isso acontecendo, muitas limpezas, muitos expurgos durante o processo de puerpério, acabaram que eu comecei a elevar muito a minha frequência, só que o meu corpo estava ainda exausto, porque durante o puerpério eu não tinha o suporte adequado e necessário. Então eu precisei ficar firme nesse processo, trabalhando conforme eu conseguia, né, me conectando com a espiritualidade, cuidando do meu filho e vivenciando os desafios do autismo dentro da maternidade. Então eu acabei entrando num quadro de exaustão crônica. Só que ao mesmo tempo, a minha consciência já estava acessando outras dimensões, uma frequência mais alta. Então acabou que, o que aconteceu? Eu fui oscilando no processo. Subia a frequência, mas a biologia ainda estava cansada, né? Podemos dizer sim que está adoecida por conta, né, de desequilíbrios da química, né, cerebral, por conta da sobrecarga sensorial. Então acabou que teve essas oscilações. E há 3 semanas atrás, eu fiquei essas 2 semanas, eu fiquei nesse processo, né, recebendo todas as informações e desconectada dessa realidade. E enquanto isso acontecia, enquanto eu estava viajando as dimensões da minha consciência, recebendo as informações, então nesse período, enquanto eu não estava tão conectada com essa realidade física, quem estava ancorando a minha biologia era a minha pombagira, Maria Mulambo. Ela ficou o tempo inteiro e continua aqui comigo, me auxiliando, né, na reorganização da psique depois de todos esses processos que acaba que são muitas informações para organizar. Então é um pouco assustador. Muitos choques de realidades diferentes que para o cérebro sensível autista é bem assustador. São muitas revelações ao mesmo tempo e a gente olha para a realidade física e percebe que tem muita coisa errada, tem muita distorção. E isso também, além de causar desconforto, vem uma revolta, porque é impossível a gente acessar a realidade, a verdade. É claro que cada um vai ter a sua verdade, mas eu acessei a minha por completo. Na minha percepção, acessei a verdade universal a partir do meu filtro desse corpo. Então, para mim foi enlouquecedor, foi muito revoltante, foi um período de muito estresse, de muita raiva, de revolta mesmo, porque comecei a perceber muitas coisas erradas, né, que eu tinha vivenciado, muitos exageros também ao longo da vida, além de muita coisa errada no mundo, né, como que as pessoas percebem as coisas e que são confusas, né, a partir dessa percepção de lucidez. Eu já tinha percebido e depois de acessar as informações universais, eu tive a certeza de que existe muito exagero. As pessoas, elas abusam da própria biologia numa busca desenfreada por cura. Só que elas acabam passando do limite e utilizando as medicinas que são entregues a nós de uma forma deturpada. E isso acaba nos adoecendo e causando mais confusão. Em especial, aqueles que são mais sensíveis, que são os neurodivergentes. E, bom, eu digo isso com propriedade no sentido de que eu vivi isso na pele, né, e adoeci por conta do excesso. Depois que eu comecei, então, a utilizar, de certa medicina da floresta, com muita constância, eu comecei a adoecer cada vez mais. E eu não entendia que eu estava doente. A minha mediunidade se desregulou por completo. A minha vida ficou muito pior. Não posso dizer que quando eu entrei estava bom, mas ela ficou pior. As coisas começaram a ficar piores, eu comecei a ficar com desequilíbrios na psique, e isso foi muito desafiador para mim. A própria medicina, que é inteligente, ela mesmo comunicava para mim mesma, dizendo que eu não necessitava daquilo, mas eu insistia porque eu acreditava que era coisa da minha cabeça. Só que eu insistia até o ponto de não aguentar mais. Isso aconteceu há cerca de 3 anos atrás, né? Desde o adoecimento, eu acessei muitas informações, sim, só que depois eu adoeci muito. E aí, a última cerimônia foi crucial porque eu passei muito mal naquela cerimônia. E foi o dia que eu recebi a minha primeira incorporação, posso dizer super incorporação, com meu mentor, Pai Joaquim, de Aruanda.
E ele me disse que já era para ter acabado esse processo, que eu continuava insistindo em algo que não estava me fazendo bem, que existiam outras formas de se conectar com a ancestralidade e que esse era o meu propósito, mas de outras maneiras, não de uma forma que me machucasse, né, que me fizesse mal para minha biologia. E esse foi meu primeiro despertar, há 3 anos atrás, para a compreensão de que a minha biologia era diferente. Só que não foi suficiente, porque eu não consegui entender, né, que diferença era essa que eu tinha, né, que sensibilidade era essa, não ficou claro para mim naquela época. Então acabou que tudo explodiu, né, agora no puerpério. Tudo é como tem que ser para que a gente consiga ter o entendimento. Se a gente não experiencia, a gente não vai ter certeza de que aquilo é bom ou não é bom para nós. E eu, né, como neurodivergente, já tenho essa facilidade de viajar pelas dimensões, mas eu não tinha ideia sobre isso. E acabei buscando, né, algumas medicinas psicodélicas para me conectar comigo mesma. Era um propósito genuíno. No entanto, eu comecei a passar do limite, né, e me confundi acreditando que eu tinha esse propósito de ser guardiã de certas medicinas da floresta. Só que a verdade é que